problema do empreendedor pequeno é porque ele espera que uma coisa é o que alavanca ele e é o que afunda ele. Sim. Ele não entende que é a somatória de micro detalhes que faz com que ele fique. Partners on Demand. Fala, Partners! Seja bem-vindo ao Pod, o Partners on Demand, podcast aqui do Partners. Sou o Iago Claro, COS do Partners e host aqui do Pod. Aqui no Pod, nós trazemos conteúdos voltados para as áreas de marketing e e-commerce, que englobam o nosso ecossistema, o ecossistema de negócios digitais. É por meio desse projeto que nós queremos trazer conteúdos e contextos para te ajudar, te inspirar no crescimento do seu negócio. Afinal, se conectar e acelerar através de um ecossistema facilita muito a sua trajetória. E essa é a nossa missão aqui. Por isso, se você quer entender um pouco mais sobre as nossas soluções, acesse o QR Code aqui na tela ou clica no link aqui na descrição desse vídeo e venha ser um partner. E aí, bora pro conteúdo? Partners on Demand. Fala, galera do Pod, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Partners on Demand, o podcast onde você tem um gostinho aí de tudo que acontece aqui dentro do nosso ecossistema do Partners, aí da sua casa, do seu escritório ou de onde você estiver. E hoje um episódio diferente, aqui tem uma galera aqui comigo, vocês devem estar vendo aí quem está acompanhando no YouTube. E hoje eu tenho o prazer de ter aqui as pessoas que, junto com os seus times, fazem o Partners acontecer. E então acho que a gente vai poder explorar vários assuntos aqui hoje. Eu já vou introduzir um tema que eu acho que é legal da gente conversar. Primeiro de tudo, eu gostaria de dar boas-vindas de volta ao Thiagão. Thiagão, bem-vindo ao Pod. Quem lembra, quem assistiu o podcast desde o começo. Valeu, gente. Eu queria dizer que eu tô aqui porque o convidado realmente faltou. Então a gente vai seguir do jeito que a gente tá aqui. Não, brincadeira, mano. É muito bom estar de volta. Sentiu falta, Thiagão? Cara, senti muita falta. Isso aqui é divertido demais. A gente consegue, de um jeito ou de outro, aprender muita coisa com cada uma que vem aqui. E hoje a gente vai aprender com essa galera que faz milagre. Essa é a real. Boa. Acho que todo mundo aqui já participou de algum episódio, né? Então, bom, a galera que tá em casa já me vem todo, já viu o Thiago nas outras temporadas e vocês já viram em algum momento também. Mas acho que é legal vocês, de forma breve, falarem quem são vocês e enfim, o que vocês fazem aqui no Partners e aí a gente entra no tema. Já não vai dar pra ser breve, né? O que faz no... Um tweet, vamos em um tweet. Gente, eu tava no último pod, fui a host do último pod, então vocês me conhecem. Parabéns. Obrigada. Sou Bruna Aquino, sou Head de Branding aqui do Partners. Prazer pra todo mundo. Vai lá. Meu nome é Lucas Lopes, eu sou CPO aqui no Partners, eu cuido dos produtos, da experiência dentro dos produtos aqui dentro, junto com o Silas e com o Breno. A gente está construindo nossos produtos e cada vez mais melhorando eles também. Caraca. Boa. Sou Harry, Head de Operações, já fui também, né? Co-host com o Thiagão lá no início. Você fez o primeiro pod, primeira temporada. Galera aí que tá desde o começo da temporada. Harry. Fui co-host com o Thiagão. E é sempre um prazer estar aqui, né? A gente pode falar com essa galera aqui tudo que rola no Partners, né? Então, qualquer coisa, literalmente. Baita episódio. Boa. E, gente, emendando aqui no tema, pra gente fazer um episódio bem pocket, prático e útil pra quem tá em casa. Querendo ou não, aqui a gente tem pessoas com especialidades diferentes de um negócio como um todo, né? Boa. Então, acho que a gente poderia justamente destinar esse episódio para aquelas pessoas que estão literalmente começando um negócio. Então, se a gente pensa que a pessoa, vou começar um negócio, primeiro ela vai pensar num produto, depois ela vai pensar numa marca para esse produto, depois ela vai começar como operar esse produto, depois ela vai pensar em trazer pessoas para operarem esse produto. Então, acho que a gente pode navegar justamente por isso nesse episódio. E aí, Lopes, queria começar contigo, cara. Assim, eu sei que boa parte dos negócios surgem às vezes de uma ideia, um produto do nada, mas acho que é legal a gente falar um pouquinho de como é que isso funciona aqui dentro do Partners. Assim, quando a gente enxerga uma oportunidade no mercado, a gente quer eventualmente lançar uma solução para aquela dor que existe, quais são os passos que é importante a gente cumprir, o que a gente tem que estar de olho para a gente criar um produto para o nosso negócio? Legal, isso é até um ponto que a gente tem melhorado muito do lado de cá. O primeiro ponto muito importante é fazer uma pesquisa para entender o mercado, né? Aquela oportunidade que você enxergou realmente é uma dor latente que o mercado está enfrentando. A gente tem expertise para poder ajudar aquele público. E aí, quando a gente entra, faz esse estudo, né, conhecido mais como Discovery, a gente começa a descer esse estudo dentro de estruturas macro, né, como a gente está fazendo agora com um de nossos produtos aqui dentro, a gente está reconstruindo todo ele.
a gente vai definindo as estruturas e nosso objetivo, né? Qual que é o ponto B, aonde a gente quer levar aquele cliente para aquele lugar. Porque se o cliente atinge o objetivo dele, ele fica fiel à sua marca e cada vez mais você consegue vender mais vezes para ele ou gerar valor e através disso trazer outros clientes através de indicação. Boa. Então, primeiro eu vou identificar uma dor que existe. Eu acho que uma coisa que eu ouvi uma vez que eu acho que é muito legal, que é que a gente tem que se apaixonar pela dor e não pelo produto, pela solução, né? Se a pessoa ela vai começar um negócio com um produto que ela teve uma ideia e ela for apaixonada por aquele produto, é muito provável que ele tenha dificuldade de se adaptar ou de alterar aquele produto ao longo da jornada dele. Agora, uma vez que a pessoa é apaixonada pelo problema que ela resolve, naturalmente você vai melhorar o seu produto com o tempo porque você quer cada vez resolver aquele problema da melhor forma, né? Então, acho que esse é um ponto de atenção para a pessoa trazer. Aqui a gente tem que fazer um jeito igual uma call, né? Levanta a mão, né? Fala lá, Tiagão, vai daí. Levanta a mão, assim. Para pôr o ponto aqui, um contraponto na discussão, eu concordo, mas eu acho que o nosso mercado ele não vem por essa via. O nosso mercado vem pela via da qualidade, da competência. Nem sempre, necessariamente, existe essa pesquisa. Eu acho que esse é o caminho ideal, tá, Lopes? Eu acho que esse é o caminho ideal. Você analisar o mercado com base em fatos e dados. Mas acho que se eu colocasse que o mercado de agências, 90% eles eram audiovisual de uma outra agência e ele começou a trabalhar por freela, aquilo começou a ganhar expressividade, começou a crescer e aí ele contrata alguém para ajudar. Daqui a pouco, quando ele menos estrala aqui o dedo, ele tem uma agência. A maioria sim sobre aquilo que ele já fazia no mundo CLT. Então eu acho que sim, existe a dor, mas existe uma contramão imensa que é o cara que faz aquilo que gosta. E depois ele vê se tem uma certa... se cabe isso no mercado ou não. Entendi. Existe essa outra via. Até reformulando a frase, eu acho que eu gosto da frase de ser apaixonado pela transformação que a gente gera, né? Pelo resultado. Sim. Porque quando você gera, como design, gera resultado dentro de uma agência e você gosta do resultado que você gera, cada vez mais você vai querer aumentar o alcance daquilo que você tem gerado para o mundo, né? Aí você abre o seu negócio, seja na área de marketing ou qualquer outro negócio. Acho que é bem na linha do que o Thiago trouxe. Acho que o ponto de a galera que vai empreender, seja com uma agência ou até mesmo com e-commerce, normalmente essa fase de pesquisa ela talvez não exista tanto, porque é uma dor óbvia que ela existe, né? A gente sabe que os negócios locais precisam de alguém fazendo tráfego e cuidando das redes sociais deles. Então é uma dor que você não precisa escavar muito para descobrir que ela existe. É igual o vendedor de água ali na praia. No trânsito, na praia. Exato. Ele sabe. Necessidade ali tá acontecendo. Acho que tem dores que são óbvias, mas a gente pode talvez pensar que essas dores que são óbvias, talvez elas tenham também concorrências maiores, né? Então talvez a gente tenha tanta agência por aí, porque é uma dor tão óbvia que qualquer um consegue ter o insight. Mas, preciso resolver essa dor. E eu acho que assim, de novo, puxando levantando essa bandeira da falta de planejamento e excesso de vontade e paixão, faz com que essa análise ela nem acontece, cara. É por isso que batem tanta gente dentro do nosso ecossistema com negócios frágeis. Porque se ela acontece, minimamente você começa a fazer uma conta de padeiro, às vezes você vê que o negócio não vai parar de pé, não vai fazer sentido, ele não é escalável. Então quantas vezes a gente vê agências chegando aqui dentro pra gente falar assim, eu quero crescer, quero aumentar meu ticket. Mas você olha o modelo, o tipo de cliente que ele atende, a estrutura mínima que ela está desenhada, impossível o cara escalar aquilo. E a maioria das pessoas é apaixonada pelo que produz. Isso. E não pela maneira como não produz. Não empreendedor. Produz isso tudo, né? A maneira como você produz isso tudo é o que vai dar realmente a visão de fora. Agora, você é apaixonado pelo que produz, mas você não está pensando na maneira como produz, aí você tem um problema, né? Você tá... É por isso que a pessoa não consegue largar o negócio. Exato. Você prova para ela por A mais B que o negócio não está parando de pé, não é um bom negócio, não funciona, ela não tem tato para gerir este negócio e ela continua arredando o pé. E isso gera muita fricção. E as pessoas que entendem isso, normalmente elas já têm um V de empreendedor. Então ela já sabe, poxa, não deu certo aqui a ideia, ela precisa ser mudada. É o que a gente tem hoje. O produto inicial... ele é completamente, assim, sei lá, 10% do que é hoje o produto. A gente entendeu que precisava ser mudado. E a gente entende que, de novo, se daqui 1 mês, 2 meses, o mercado virar ou novas coisas, soluções aparecerem, cara, a gente vai ter que mudar o produto de novo. Isso é empreender. Um ponto que é justamente por isso que a gente, cara, em qualquer negócio, não só em agência, né? Eu vou falar, por exemplo, escolas de idiomas. Normalmente as pessoas que elas têm esse background
daquilo que ela entrega, ou seja, na escola de idioma, se a pessoa era um professor, ou de uma agência, se a pessoa era um designer, um gestor de tráfego, tendem a ser as empresas que menos performam. Já quando a pessoa tem um background mais de vendas, por exemplo, e por acaso o negócio dela é uma agência, normalmente esse negócio tende a tracionar mais, né? Acho que esse é um padrão entre isso. O Thiago citou uma frase que, se eu não me engano, ele ouviu do Vitor Damasio, que fala que existem 3 tipos de empreendedores, né? Tem o empreendedor administrador, que é aquele que quer que o negócio funcione muito bem. Tem o empreendedor, que é aquele que quer escalar o negócio, quer crescer o negócio o tempo inteiro. E tem o empreendedor artista, né? Sim. Então, acho que o mais importante é a gente se identificar dentro dessa estrutura. Exato. Então, por exemplo, se eu sou um empreendedor artista, e o artista é aquele que quer o estado da arte, né? Se é um design, um dono de agência, ele quer que o seu criativo que vai para o mundo seja o mais bonito possível. E ele está pouco se importando com o resultado que aquilo está gerando, tanto para o cliente quanto para ele. Então, acho que o mais importante é a gente entender isso. Aqui dentro a gente conseguiu equilibrar isso muito bem, né? Acho que Thiago e Iago, eles são mais meio empreendedor, meio administrador. E a gente aqui acho que é meio administrador, os 3 meio artista ali. A gente quer que as coisas funcionem, que as pessoas estejam bem, enquanto vocês estão provocando. E esse equilíbrio é muito importante para todo negócio, para que ele te ajude a ir para o próximo passo. Às vezes você não vai ter um sócio, até pelo seu tamanho, mas ter alguém que te provoque o dia inteiro. E aí, se você não tem um sócio, busque um grupo de pessoas que vão te provocar a ir para o próximo nível, mas tem que ter alguém que te provoque naquilo que você não é bom. Se eu sou bom em deixar bonito, eu tenho que ter alguém que me ajude a crescer, a escalar. Se eu sou bom em escalar, eu tenho que ter alguém que me ajude a olhar para a ponta e fazer acontecer. Pô, não tem nada de errado ser qualquer um desses 3, desde que você entenda que você vai precisar, então, desses complementos, desses sócios que vão... A ideia de você ter um sócio é... Talvez as pessoas busquem pessoas parecidas, né? Eu acho que o sócio ele tem que ser parecido a nível de ideais, né? E valores. A nível de valores. Agora... Não, e acho que as pessoas precisam entender que, assim, gente, o sócio não é aquele cara que vai, vamos junto, passar a mãozinha. Não, a gente discute aqui, eu acho que um monte, né? Eu acho que sim. A gente discorda muito de muitas opiniões, mas eu acho que é isso que... Aí que tá, você falou um ponto importante. A gente discorda de um monte de opinião, mas a gente não discorda dos princípios. Então, os princípios são imutáveis. Os valores então, à medida que a gente tem no coletivo aqui esses princípios imutáveis, a gente pode discordar das opiniões e direcionar o negócio para o que for melhor para o momento, para o negócio, para as pessoas, enfim. Mas o grande ponto é que quando a gente chega no princípio e ele é imutável, acabou, todo mundo concordou aqui, tá tudo certo, tá todo mundo alinhado culturalmente. E um ponto também que eu acho que o Partners, principalmente o Thiago, eu acho que a gente começou a aprender muito disso, que é não se apaixone pela cadeira que você tem, né? Sim. Se apaixone, pelo o que você quer, o propósito que você tem e o negócio. Porque às vezes você faz uma coisa hoje e amanhã você vai estar fazendo outra coisa, mas muito pelo negócio, né? Não pelo exatamente o que você faz que você tem que ter. Acho que, inclusive, todo mundo aqui já sentou em mais de uma cadeira nesse período, né? Assim, todo mundo já fez mais de uma coisa. Hoje não é nem uma cadeira, tá? Tem gente instalando um banco inteiro, assim, né? Mas, pô, legal. Acho que essa parte... Então, beleza, a pessoa ela conseguiu identificar que existe uma dor, minimamente, quando identificou isso, criou uma solução para isso. Bru, quero dar uma cara para esse produto agora. Então, antes do... assim, tem o ideal e tem o que acontece de fato. Sim. Mas antes de você criar alguma coisa, você tem que definir o propósito, né? Antigamente se falava missão, visão, valores, enfim. Hoje mantém o valor, mas muito da missão e visão ficou só como propósito. Assim, o que você quer como propósito? E aí, quando a gente fala de marca, de construção de marca, a gente meio que define a personalidade da marca, o que você quer, como que essa marca vai falar e tudo mais. E aí, assim, você constrói. Aí tem uma questão mais artística. Pô, você construiu... Até foi engraçado que semana passada veio a galera aqui da BuildV. E aí, eu tava conversando com eles e eles não se posicionam como uma agência. Eles se posicionam como uma empresa voltadas com soluções para a parte de construção civil. Aí, conversando com eles no off, até trouxe um pouco do pod. Você entregando eles, Bruno. Não, mas eu conversei no pod com eles. Aí, conversando no off com eles... Cara, a gente precisa fazer uma call com você porque a gente nunca parou pra olhar a construção de marca, assim. A gente nunca tinha parado pra pensar o que a gente tá... Tipo assim, tá tudo certo, os canais estão vindo muitos clientes, tá tudo...
Mas a gente não olhou no detalhe disso. Então, assim, Marca geralmente... Então, geralmente, você constrói a marca definindo o propósito, escolhendo arquétipos, definindo o tom de voz e tudo mais. E aí, depois você vai olhar para mais canais de aquisição, né? Hoje em dia, muitas agências chegam aqui muito por indicação. Então, começa assim, no mundo já que existe, sem ser o ideal. O cara tem um design, ou cria uma agência e tudo mais, conhece alguns contatos, vai fazendo uns freelas, e aí depois ele começa a ganhar dinheiro com aquilo, começa a profissionalizar aquilo e começa a vender. Sim. Mas o que se você não fosse nesse viés, eu olharia? Eu entenderia assim, quais canais de aquisição você pode começar a olhar agora? A gente tem até uma imersão que fala sobre isso. E, cara, tem N canais de aquisição. Você pode começar a construir a sua marca dentro das redes sociais, você pode começar a botar um pouquinho de tráfego pago ali pra galera ver aquilo, você pode começar a fazer jantares e network com a galera da tua cidade pra você expandir isso. Você pode montar eventos grandes. A RD se construiu muito pelo RD Summit. Então, assim, eu iria... primeiro construir a marca, depois eu entenderia canais de aquisição que você pode ir pegando. E aí você começaria a constância da tua marca através de produção de conteúdo. Em relação à marca, a você investir na sua marca, eu enxergo que se a gente pegar os dois mercados que a gente atua, de agência e de e-commerce, talvez tenham importâncias diferentes. Nos dois são super importantes, mas são diferentes. Por exemplo, quando a gente fala de uma agência, talvez mais do que a marca em si, o nome que ela leva, ou enfim, a parte visual disso, o que traz muita autoridade para uma agência são os trabalhos que ela faz, né? Os jobs que ela já fez, as contas que ela atende. Então, se você conversar hoje com as pessoas por aí, talvez poucas pessoas vão conhecer muitos nomes de agências grandes no Brasil. Já quando a gente olha para e-commerce, já é um pouco diferente. Né? Os maiores e-commerces do Brasil são que tem marcas muito fortes, como o Mercado Livre. O e-commerce é um marketplace, né? Porque a gente já trabalha num lado muito de confiança que aquela marca gera, né? Então, acho que nos dois são importantes, mas talvez num médio e longo prazo tenham utilidades um pouco diferentes você ter uma marca, a forma de você construir uma marca bem consolidada. Não sei se deu para entender o racional. Mas mas assim, às vezes as pessoas, elas sim, tem essa diferença, mas às vezes as pessoas, elas meio que subestimam o que é marca, porque, por exemplo, você conhece algumas agências de marca grande hoje em dia. Sim. Então, muito isso porque foi construído a marca. Então, quando você vai pensar em agência, às vezes você, em vez de pensar nessas agências pequenas, você vai pensar em agência grande, quando você tiver uma empresa, talvez. Sim, mas será que essa marca, esses nomes de agências grandes, será que a gente conhece esses nomes hoje por eles terem investido na marca, o nome da agência, ou pelo tamanho dos trabalhos que eles já fizeram, que nos fizeram? Mas isso é alavancagem de marca. Isso vai alavancar de qualquer jeito. A questão, eu escutei da Cris Junqueira, que é a fundadora do Nubank, que ela disse que a marca nada mais é do que a externalização. Como é que é? Externalização da sua cultura para o cliente. Então, assim, a cultura interna, a marca, ela tem que ser transmitida na mesma igualdade para o seu cliente. Então, se você não tem um propósito claro, por isso que, assim, nunca é uma coisa, é sempre o todo. Então, por mais que você tenha um e-commerce pelo qual o branding que vem alavancado é do Mercado Livre, ok, mas quando ele recebe o produto na casa dele não é Meli. A entrega logística vai até o cliente colocar a mão no produto. A partir dali é você. Então, se você tiver algum carinho, algum cuidado e você tem uma cultura que realmente ela é coesa, ela é coligada com esse tipo de carinho e cultura, isso vai transmitir marca. Isso vai transmitir branding. O Meli, o marketplace por si só, como a Shopee, qualquer outro, nada mais é do que um descuido, na minha opinião, do e-commerce. As lojas e tudo mais, eles descuidaram disso e por comodidade acabaram colocando seus e-commerce dentro do marketplace e eles em pouco tempo dominaram o mercado e não tinham mais o que fazer. Entendi. Começou com a B2W e por aí vai. Então eu acho que esse cuidado com a marca, ela tem que sim ser prioridade desde o dia 1 de qualquer negócio, seja ele uma barbearia, hamburgueria ou uma petroquímica. Quando a gente fala de marca, a gente pensa em 4 pilares, né? Estratégia, criação, comunicação e experiência. Então, esses 4 pilares têm que estar
A sua estratégia tem que estar, a sua criação tem que estar, a sua comunicação, como você expõe isso, e a experiência, que é isso que o Thiago falou. Pô, quando chega na casa do cara, é também o Mercado Livre que está envolvido naquilo. Então, quando você olha a marca, você tem que ter esses 4 pilares. Acho que olhando para um pequeno negócio, né, a gente tem que pensar que tem 3 elementos como a gente começou aqui. A gente tinha algumas decisões. Ou a gente criava a nossa marca em cima da imagem de uma pessoa, ou que a nossa marca tivesse uma cara própria. Então, o Nubank, por exemplo, a Cris Junqueira não usou a marca dela para ser o Nubank. O Nubank foi a marca, né? E hoje ela cresceu o nome dela também junto com o crescimento do Nubank. Então, a primeira decisão que eu acho que um empreendedor tem que ter é que ou a marca ou ele tem que ser forte, para que ele seja lembrado no mercado. Então, ele precisa decidir. Vai ter um representante? Quem que vai levar a cara da empresa? Se for a empresa, como que a gente vai fazer com que isso seja visto e lembrado pelas pessoas, né? Então, esses elementos vão ser muito importantes. Tomar essa decisão vai ser muito importante, porque senão, se a gente nunca toma essa decisão, nunca começa a fazer conteúdo, e aí a gente acaba nunca sendo relevante para as pessoas que estão acompanhando a gente. Então, aqui dentro mesmo tem várias agências que não fazem seu próprio marketing. E a gente teve um caso específico de um cliente que nós fizemos uma indicação. Quando o cliente foi ver ali as redes sociais e o site da pessoa, falou assim, olha, esse cara aqui é pequeno, vocês são pequenos demais para a nossa estrutura. Então, às vezes, se a pessoa tivesse a mesma estrutura, mas ela tivesse um conteúdo rico que ela joga para o mundo, se ela tivesse bastante conteúdo e o site fosse bem estruturado, ele teria gerado uma outra percepção. Sim. Então, quando você entende o seu público, com quem você quer falar e quem vai ser... Se vai ser você que vai ser a cara da marca ou a marca que vai ter a sua própria cara, você vai conseguindo se comunicar direito com as pessoas. A gente fala de marca e construção e tudo mais, contemplando já um cenário de uma empresa que ela está minimamente madura no discurso de empreender, de gerir um negócio. Mas a maioria não tem esse cuidado. E acredito que justamente o que você trouxe, para não fazer um marketing próprio, ele não entende que isso é relevante. O que é relevante é ele estar supervisionando uma peça que vai sair do designer. Tá ali apagando um incêndio, alguma coisa está faltando. Ele entende que isso é mais relevante para o negócio. E ele não quebra esse ciclo. Mas no início do negócio Não, também. eu concordo que é, Iago. Mas assim, o problema do empreendedor pequeno é porque ele espera que uma coisa é o que alavanca ele e é o que afunda ele. Sim. Ele não entende que é a somatória de micro detalhes que faz com que ele fique. É a mesma coisa. Vamos parar aqui para dizer assim, não é importante na teoria. Cara, você que está ouvindo aqui tem um negócio, uma agência, um e-commerce, qualquer outra coisa nesse sentido. Assim, sendo muito honesto, você compraria o seu próprio produto? Você contrataria a sua agência? A grande maioria vai falar que não, né? Então, assim, se você mesmo não compraria o teu próprio produto ou tua própria agência, cara... Por que alguém vai comprar? Por que alguém vai comprar? Por que o time vai querer entregar? Por que as pessoas vão querer trabalhar 10 horas, 11 horas, vão querer comprar o sonho com você, se nem você quer o sonho? Então as coisas não vão acontecer. Então, enquanto o microempreendedor não entender que a tarefa dele é gerir pessoas e que sozinho ele não vai fazer nada, e não adianta mais um time de 1, de 2. Ele vai precisar de um time de pelo menos 20, 30. Para isso, ele vai precisar crescer o negócio. Senão não adianta. O que mais que vai acontecer é o quê? Não tem nada de errado. Eu vou ter lá 5 colaboradores trabalhando para mim, tudo bem, eu vou ganhar uma grana, eu vou retirar meu prolabore ali do meu negócio, mas, cara, não reclama que a sua equipe não é engajada, não reclama que dá problema de operação, não reclama que teu cliente vai embora, não reclama de nada. Por quê? Você está exigindo que as pessoas deem a vida, deem o sangue pelo teu negócio para deixar você rico. Sim. Não vai acontecer. E até linkando isso, e a Bruna também mencionou, né? Se a gente pegar, continuando a nossa historinha, o cara pensou num produto, numa solução. Primeiros clientes vão chegando através de indicações, não sei o quê. Talvez ele comece a colocar um tráfego ali, fazer alguma coisa. E aí a gente linka com esse ponto do Thiago, que ele começa então a ter que formar time. Harry, aí eu queria contigo, cara, assim, beleza, o cara vai começar a contratar. Acredito que seja muito comum que a primeira contratação é um amigo que ele tem, que veio pra cá, não sei o quê. Ele vai juntando uns amigos, uma galera. Você acha que esse é um caminho legal? Quais são as dificuldades, eventualmente, de você trazer, talvez, pessoas que você já conhece? E também, por onde que a gente começa a contratar, né? Porque, como o Thiago falou, o negócio ele tem todo um leque. Eu, particularmente, acredito que o empreendedor ele tem que entender onde ele mais gasta o tempo dele hoje e ele começar a delegar por onde ele mais tem investido esse tempo, né? Então, talvez seja fazer os próprios criativos que no início ele está fazendo. Mas queria ouvir de você, cara.
Boa. Acho que antes de a gente começar realmente a contratar, é ter pelo menos muito bem amarrado ali o que você vai entregar e de forma mais simples possível. Porque se a gente tem essa entrega da forma mais simples possível, a gente sabe quem a gente precisa realmente contratar. Pra gente não ficar contratando a esmo, sem, né? Às vezes eu preciso de um designer. Mas será que realmente você precisa de um designer agora? Você consegue trabalhar ele com freela e depois você chama, na verdade, um GP nesse primeiro momento, porque ele vai ser o atendimento, e aí você vai poder deixar esse cara trocando a ideia com o seu cliente enquanto você realmente vai pensar mais administrativamente. Então, esse racional antes da contratação é importante. Você ter pelo menos um plano ali do que você tem para entregar e quais são os pratos que não podem cair agora, né? Logo de início. Você está começando um negócio praticamente do zero ali, né? Você está começando a criar essa estrutura. À medida que você tem isso muito bem definido, para poder trazer esse pessoal, aprendi isso aqui com o Lopes, né? Perfil comportamental, depois inclusive me formei em coach exatamente para isso, para entender muito o perfil de cada pessoa. Eu vejo hoje a necessidade de a gente estar aliando não só valores, princípios, mas o perfil do colaborador com aquela necessidade, com aquela vaga. O que são esses perfis comportamentais para a galera aqui? Boa. Hoje, quando a gente tem várias formas, né? Tem várias metodologias que podem... O Lopes pode dar até um contexto maior sobre isso, mas tem várias metodologias. O que eu uso aqui é o do executor, analista, planejador, comunicador, e eu consigo entender, através desses perfis, se essa pessoa ela tem mais facilidade para ir por um caminho ou para outro. E aí eu vou entendendo o quanto que ela pode agregar aquilo. Né? Quando eu comecei a contratar, e aí caso real nosso aqui, né? Eu contratei muitos executores. Por quê? Eram parecidos comigo. É o lance que o Thiago falou. A gente acaba trazendo, né, pessoas próximas que parecem com a gente e tal. Só que aquilo, o negócio começou a pedir uma certa estrutura, um pouco mais analítica ali, um pouco mais no detalhe. E aí a gente começa a mudar esses perfis à medida que a gente vai... Isso aconteceu, eu estou dando o meu exemplo. Sim. Não estou dizendo que tem que começar por executores e tudo mais. Obviamente, se você trabalha com executores, comunicadores, trabalhando na área de mídia, publicidade, você tende a ter essa necessidade logo de início, realmente. Mas acho que o grande ponto é, você tem a estrutura na mão do que você está pretendendo colocar ali para a formação desse time inicial. Depois, essas pessoas de acordo com esses perfis. E tem uma frase, eu não lembro se foi o Thiago que falou pro Love, eu lembro de uma contratação um tempo atrás, que depois você me corrige se eu estiver errado, Thiago, você falou alguma coisa de, cara, não contrata, eu ouvi alguém dizer, você tinha falado assim, não contrata ninguém que você não conseguiria demitir. Exatamente. Era essa? Boa. Então, eu acho que está muito dentro disso que você perguntou, de, cara, contrato amigo, não contrato amigo e tal. Acho que o principal é entender que aquilo ali, antes de tudo, é em prol do negócio. O negócio, obviamente, é consequência para as pessoas, mas é em prol do negócio. Então, se você está trazendo pessoas ali nesse início e realmente está difícil, tem várias agências aqui dentro que os primeiros sócios ali foram marido e mulher. Sim. E tudo bem, tem empresas crescendo com isso, né? O grande ponto é o quanto que realmente isso pode afetar até o próprio relacionamento. E aí, seja casado ou seja amigo, enfim. Então, eu acho que o grande racional que eu tiraria, né? Pensando em 3 pilares. Primeiro, desenhar bem o que você quer e o que você precisa para não deixar o prato cair. Segundo, trazer os perfis, as pessoas certas para aquelas oportunidades, né, que você começa a abrir. E por último, você realmente olhar para o propósito, para os princípios, como algo fundamental para conectar essas pessoas. Por que isso? A Cris Junqueira, trazendo de novo um outro exemplo aqui da Cris Junqueira. Ela falou que, perguntaram para ela num podcast também, algum evento desse, como é que você consegue gerenciar tantos milhares de colaboradores no mundo inteiro? E como é que eles estão indo para o mesmo caminho, estão levando o Nubank para o mesmo caminho? Como que você consegue fazer isso? Ela falou assim, simples, a gente toma as decisões com base nos valores, com base nos princípios. Então, se a gente toma as decisões, aqueles princípios imutáveis que a gente estava falando agora há pouco, se a gente consegue tomar as decisões com base nesses princípios, os vetores se alinham automaticamente. Os pontos se conectam. Então, seriam esses 3 pilares que eu tiraria aqui como um start. Obviamente, tem muito mais coisas que a gente poderia estruturar de operação, mas o grande início ali, eu acho que é focar nesses 3 pilares. Boa. E aí você entende que, dependendo da área, da agência que ele vai contratar, é mais comum ter pessoas de tais perfis do que outros. Né? Então, por exemplo, se ele vai começar a delegar a área de operações da agência dele ali, talvez, vamos pegar aqui o time criativo, por exemplo, quais perfis, por exemplo, são mais interessantes para essa área? Já quando a gente olha para um comercial,
Quais são os perfis que são interessantes? Uma coisa que a gente conversou tem até relativo pouco tempo, né? Eu acredito que a gente falou sobre se eu contratar um analista para ser comercial, que geralmente um comercial é comunicador e tudo mais, se eu contratar um analista, não quer dizer que ele vai performar mal. Você deu um caso, não foi? Depois acho que você pode contar esse caso. Eu trabalhei com um vendedor analista que ele vendia muito mais que os executores e comunicadores, porque no processo de venda dele, ele trazia todos os detalhes que convertiam para o cliente. Então, todos os perfis eles têm total capacidade de se dar bem em qualquer profissão, né? Só precisa jogar no seu campo de competência. Exato. O que a gente está querendo dizer aqui, né, é que claro que tem perfis que têm mais habilidades, mas não é um limitador. Então, agora eu vou fazer isso, se não for aquele perfil que o Harry falou, não vou contratar a pessoa. Não, acho que tem que fazer uma análise de entender background, algumas coisas mais comportamentais da pessoa, mas criando esse mix e alinhando com o que o Harry falou de perfil, a chance de trazer alguém bom pro negócio é muito grande. Depende da sua necessidade, né? Se você está querendo estruturar a área, um comercial analista, né, planejador, talvez faça sentido ali. Num primeiro momento, você está precisando faca na caveira, vamos lá, vamos executar, cara, o executor. Então... Depende do momento da área. Depende muito do momento da área, do momento do negócio. Óbvio que a gente fica sempre com essa, né? Mas qual que seria o ideal? O que eu deveria fazer? O que eu faço muito nas contratações, né, quando eu vou fazer as entrevistas, é entender comportamento e conversar assim, o mais livre possível com aquela pessoa. Deixar aquela pessoa mais à vontade possível. Se eu deixo essa pessoa muito à vontade, ela realmente me conta ali como que ela constrói no dia a dia. O que ela, né, não só profissionalmente, mas assim, cara, vida pessoal, se ela tá realmente alinhada com os nossos valores. Uma vez, trazendo um caso aqui, que é cômico, né? Mas a gente começa a realmente trazer desses pontos extremos, assim, algumas lições, né? Eu fiz um processo seletivo, na época eu era diretor de gestão de pessoas e qualidade numa empresa júnior. E aí eu fiz um processo seletivo que a gente estava cheio de ideia de processo seletivo. Eu falei, cara, isso aqui tá muito RH, sabe? Quando o RH, quando não tô criticando RH, aquele RH meio... Raiz, né? Aí eu falei, cara, isso aqui não tá muito... Cara, vamos botar uma imagem em ação e vamos fazer essa galera trocar à vontade. Porque eu queria que a galera tivesse solta. E você imagina, né? Empresa júnior, você não tem remuneração. Você não tem remuneração, assim, a pessoa vai ter que fazer muito por amor a coisa. Então eu falei, cara, eu preciso da galera muito conectada. E aí eu fiz uma imagem em ação. E enquanto estava acontecendo, eu lá com a pranchetinha, outros dois analistas com a pranchetinha, entra o presidente e a vice-presidente da empresa júnior. O presidente passa atrás de mim e fala no meu ouvido, Wallace aí, Ingrid, um abraço. O Wallace fala assim, cara, o que tá acontecendo? Era uma zona, aquela bagunça, e um garoto fazendo quadradinho de 8 no chão, e o pessoal tentando adivinhar. Então, assim, para esse caso extremo, por que eu gosto de contar essa história? Porque a gente deixou... Oi? Eu entendo que você gosta de contar essa história. Mas cara, a gente deixou as pessoas o mais livre possível ali. Acabou o vodka. Antes ele continuar, tem uma pergunta. Não esperava. O que era o critério, a habilidade a ser avaliado durante um quadradinho de 8? Isso, era esse o ponto, era esse o gatilho que eu queria. E aí, foi exatamente isso que o presidente me perguntou. Cara, como é que você conseguiu avaliar? Eu falei, olha, tem 2 ali que não estão participando e tal, outros... Aí comecei a falar quais eram os nomes e tal. E aí, quando a gente juntou as fichas, a gente entendeu que tinha um padrão ali, né? A gente percebeu que tinha algumas pessoas que não estavam tão conectadas com a nossa cultura com uma imagem em ação. E aí, quando a gente começou a realmente falar, ó, esse aqui foi eliminado, esse foi eliminado, teve uma menina que trabalhava com um casal, que morava junto com uma menina que tinha sido uma das eliminadas no processo seletivo, e aí ela começou a contar o perfil da pessoa. E aí a gente falou, caraca, não tinha nada a ver com a nossa empresa. E realmente ela já tinha sido eliminada. Ela só teve a liberdade de contar porque ela falou, já foi eliminada, não vou atrapalhar o processo dela. E aí ela foi e contou. E aí a gente falou, pô, tá vendo? Então, assim, realmente não só batiam as fichas de todo mundo, né, nas análises de comportamento, de tudo, como a gente teve a certeza, aquele dia eu tive a certeza. Cara, quanto mais à vontade você deixa a pessoa para ela poder trocar e realmente dizer os seus anseios, o que ela deseja para o futuro, quais são as suas metas, o que ela entende de família, o que ela entende de profissão mesmo, carreira. Quando você deixa isso muito livre, até a própria pessoa decide realmente se ela quer trabalhar contigo ou não, sim, como empresa. Porque você realmente conecta com a pessoa que está do outro lado. Até porque acho que num processo seletivo, por mais etapas e dinâmicas que você faça, você vai conhecer a pessoa de verdade mesmo quando ela entrar na empresa. Nada como o dia a dia. A última etapa do processo seletivo da Zappos, que foi vendida para a Amazon,
era num bar em Las Vegas pra galera tomar... A pessoa tentar ser o que ela é. Exatamente. Porque é natural que as pessoas em um processo seletivo, elas se moldem ou adaptem o discurso dela para tentarem ter um fit com a empresa, né? Isso vai acontecer. Acho que um ponto que o empreendedor tem que ter em mente também é que ele não vai acertar todas as contratações. Pelo contrário, muitas pessoas que ele vai trazer, por mais etapas que ele coloque, vai passar um tempo, ele vai errar. Ele não vai, nem todas as contratações vão ser do jeito que ele esperava. Talvez a pessoa ela se moldou ali no processo seletivo e na prática foi outra. Mas eu acho que uma coisa que o empreendedor pode ficar tranquilo é que dificilmente uma pessoa vai conseguir sustentar o que ela não é por muito tempo. Então, por mais que ela se molde no processo, no dia a dia, esse jeito fake dela não vai durar muito tempo, né? Porque naturalmente as pessoas, elas em algum momento ela vai ter que ser o que ela é, né? E aí uma vez que você começa a analisar o comportamento, é o momento de você entender, pô, não deu certo essa contratação. E o Thiago fala bastante, né? Se o desafio for comportamental, assim, se a pessoa se moldou fake nerd ali, se a pessoa foi um fake nerd durante o processo seletivo. Eu sabia que ele ia ter uma mas eu falei, deixa colar. Se a pessoa foi fake nerd durante o processo seletivo e você percebe isso, e isso está acabando com a sua cultura, a gente tem que ser ágil também como empreendedor para demitir essa pessoa o quanto antes, né? Eu sei que demitir sempre é um tema muito delicado para a gente tratar. E quando a gente fala de habilidades técnicas, a gente treina, desenvolve, dá chance. Agora, se comportamentalmente essa pessoa está destruindo a equipe, aquilo que a gente já demorou muito tempo para criar, a gente precisa desligar ela o quanto antes, para que isso dê um sinal para as pessoas de que a cultura é um passo importante para o nosso negócio. Eu até falei isso lá na palestra, e na palestra que eu fiz esses dias, eu até quero emendar daí Thiagão, para você. Eu mencionei o seguinte, que, cara, cultura é quem entra, quem fica e quem sai do seu negócio, né? Então, uma vez que você mantém um colaborador desalinhado, como esse que você mencionou, cara, naturalmente você está enviando uma mensagem para o restante do seu time que aquele é o perfil a se seguir. E aí você corre o risco de que as pessoas que, na verdade, estavam culturalmente alinhadas com você se moldem para esse perfil que você não quer. Já uma vez que você desliga um colaborador desalinhado, você está enviando uma mensagem para o time. Gente, esse aqui não é o perfil a seguir. Tivemos já casos assim no time. Então, por isso que você contratar devagar, com etapas fora da caixa, como essa que o Harry mencionou, e demitir rápido, é tão importante. E aí, Thiagão, um ponto que eu queria trazer é natural que uma vez que, por exemplo, a gente criou esse produto, a gente colocou uma cara nesse produto, a gente começou a contratar as primeiras pessoas, e é natural do empreendedor que em algum momento ele vai querer inventar moda, ele vai querer criar uma nova vertical, um novo produto, dificilmente a pessoa vai seguir ali só com uma coisa, e tudo bem. Mas o ponto é, uma vez que você começa a diversificar, criar frentes de negócios diferentes e começa a estruturar o seu time, você passa a precisar de lideranças guiando essas unidades, né? E algo que você fez muito desde o início foi entender, foi justamente formar essas lideranças. Acho que todos nós aqui entramos ocupando funções ali operacionais e fomos nos tornando líderes com o tempo, né? E eu acredito que esse talvez seja o cenário de grande parte das agências ou de alguém que começar um negócio, porque dificilmente ele vai ter os recursos para já trazer um líder pronto do mercado, né? E aí, como é que funciona esse processo, na sua opinião? Quem que ele tem que ficar de olho? Cara, vamos lá. Tudo que a gente está falando aqui já dá para deixar pronto de que são micro detalhes. Entre eles, os principais, você precisa ter uma cultura forte. Acho que esse é um ponto muito forte, muito importante. Por que eu estou voltando de novo e falando da importância da cultura? Porque a cultura, ela atrai pessoas que são engajadas com a tua missão, com o teu propósito, e ela também expele pessoas desengajadas com a tua missão e com o teu propósito. Mas nem todo mundo, Iago, e aí é uma coisa que vale também levar um puxão de orelha aqui para os empreendedores, é que assim, cara, a cultura não é só pro time. A cultura é para ele também. A cultura tem que ser maior que o negócio. Então não adianta eu ser o dono daquele negócio e ficar, desculpa o meu inglês britânico, cagando regra para todo mundo executar e eu mesmo não faço. Então na hora de eu receber um feedback negativo, receber um não, eu falo, não, eu estou mandando, eu vou impor minha carteirada em cima da pessoa. Que aí você vai matando aquilo e você vai ganhando pessoas que estão ali para te servir por dinheiro em troca de tempo. Entende? Então isso você nunca vai ter uma cultura forte, você nunca vai conseguir produzir líderes para isso. Porque as pessoas não querem se conectar com isso, elas não querem liderar, elas não querem progredir. Então elas não conseguem chegar ao próximo passo delas com você.
E o segundo erro que a maioria dos empreendedores, principalmente de pequenos negócios, e acho que até de grande também, eles acham que, cara, se a pessoa tá vindo, se o colaborador tá ali no time dele, o colaborador tem que se ajoelhar pro negócio. Não é óbvio que eu não vou ajoelhar o negócio pro meu time, não é essa a questão. Mas eu tenho que entender que, assim, cara, eu também preciso prestar contas para essa galera. Eu também preciso ser transparente com essa galera. Eu preciso começar a dar pista para essa galera. Porque senão não é uma via de mão dupla. Nem todo mundo vai conseguir crescer no negócio, nem todo mundo quer crescer no negócio. Eu vou precisar entender quem está no apetite daquilo. E aí sim, é o desafio e eu ter a paciência de desenvolver essa pessoa. Thiago, quando eu sou pequeno, eu não tenho paciência, não dá. E aí é o que eu falo. Então você pode pagar o imposto no curto prazo e ter um resultado, troca e traz alguém sênior, que provavelmente vai massacrar a tua cultura, ou efetivamente paga esse imposto já à vista e vai colher grandes frutos no futuro. E eu acho que as lideranças, assim, para você olhar, elas têm que ser unânime dentro do time. Então, se eu olhar para cada um de vocês aqui dentro, vocês são unânimes. Ninguém acha que vai questionar, vai falar assim, o Harry tá aqui porque o Harry é legal. Não, eles têm que ser, é unânime isso, porque senão não vai funcionar. As pessoas não vão ter respeito pelo líder. Então eu vou basicamente articular um chefe para aquela cadeira. E olhar para isso dá trabalho. Olhar para isso demanda tempo, demanda energia. E as pessoas não querem mais fazer isso. As pessoas querem cada vez mais resultado, tanto como empreendedores, para o curto prazo. E sustentar um time, sustentar uma bucha, isso mostra uma liderança. Você tem que segurar a galera ali dentro de um objeto, porque assim, liderar quando você tem um rio de dinheiro para gastar em mídia, em marketing, fazer, cara, eventos milionários e não se preocupar com aquilo, com retorno, cara, desculpa, qualquer retardado consegue. Ter a credencial de gerente e se portar como gerente, qualquer retardado consegue. Agora, você ter uma liderança natural, nativa do teu time, no ambiente de caos e conseguir juntar as pessoas para uma mesma direção, poucos. Esses são os bons líderes que vão estar com você. Com certeza, muitas vezes, dentro da história até bíblica, né? Cara, Jesus não escolheu os 12 ali à toa. Provavelmente outras pessoas poderiam estar ali naquele meio, mas aqueles 12 lá foram escolhidos porque eles se viam naquelas pessoas, que essa é a última parte. Cara, eu vejo essas pessoas aqui como sócios meus, eu vejo essas pessoas tendo a capacidade de tocar esse negócio se um dia eu surtar e qualquer coisa aconteça, sim, então provavelmente você está chegando nesse caminho. E só para fechar aqui, cara, para não ficar uma coisa muito longa, e agora como é que eu faço para que as pessoas queiram essas coisas? Não adianta, de novo, ninguém vai querer fazer isso se for para deixar você rico. Você vai ter que ter uma possibilidade de crescimento. Você tem que olhar para o teu negócio, olhar para aquilo e falar assim, cara, isso daqui é minha carreira. Eu quero realizar meus sonhos aqui dentro. Seja financeiros, seja profissionais, seja qualquer outra coisa. Mas eles têm que enxergar que é você o futuro deles. A partir do momento que ele para de enxergar, aquilo morre. Deixa de fazer sentido. Mas um ponto da cultura também que é muito interessante é que, assim, mesmo essa questão de remuneração, de crescimento, né? A cultura faz permanecer, porque quantas vezes a gente não ouve assim, cara, isso daqui a gente não vai encontrar em outro lugar, né? Tipo, e isso faz com que as pessoas queiram ficar aqui, independente do que for, assim. Então, isso é muito interessante quando a gente fala assim, como que eu faço pro meu colaborador ficar e ele não ir para outro lugar porque o outro tá pagando mais? Às vezes não é só o dinheiro que o cara busca. Nem é o dinheiro, na real nem é. Sabe? Não que não é importante, é importante. É importante, mas ele vai olhar outras coisas também, né? Sim. É dar perspectiva para expectativa. Se você consegue dar perspectiva. Caraca, o cara que o Lopes fez essa frase. Rapaz, ele leu a Bruna marcou na agenda. Podcast, ele falou, vou lançar uma frase lá. Eu vou fechar com essa, moleque. Ó o corte. Prepara o corte. Vai, Gui, prepara, vai. De novo, Harry, então, pra ficar legal no corte. Não, boa. Eu li no eu vou começar devagar para não ficar calma. Vou começar a construir agora a narrativa. Não, eu li agora, recente, num livro chamado Liderança Consciente, cara, o quanto que... Tem vários elementos aqui que foram falados, o quanto que essa liderança consciente é o que realmente vai fazer o resultado acontecer. Com base naquele livro do Jim Collins, das Empresas Feitas para Durar, Empresas Feitas para Vencer e tudo mais, tinham outros livros também clássicos desses, 3 autores pegaram, para esse livro Liderança Consciente, pegaram alguns insights ali e começaram a destrinchar aquilo. E aí,
O interessante foi que na crise de 2008 nos Estados Unidos, 2 daquelas empresas que estavam tidas como as tops, tal, empresas feitas para quebraram na crise de 2008. Falou, opa, tem alguma coisa aí. Porque se aquelas eram as empresas feitas para durar, por que elas não venceram a crise? Então qual foi o insight deles? Cara, vamos começar a estudar isso. Tem alguma coisa que ainda é, além daquele estudo todo, um diferencial. E aí, liderança consciente foi a termo que eles usaram para isso, mas dentro do que é a liderança consciente tem vários elementos do que a gente conversou aqui. Transparência radical, você realmente tá ali com o colaborador do outro lado e realmente ajudando ele a crescer. E aí uma frase que me pegou, né? Obviamente eu resumi essa frase é um pouco mais longa, mas ela fala que se você traz perspectiva para a expectativa dos seus colaboradores, é o que realmente você faz, é o que realmente você consegue trazer não só para a equipe, não só para aquelas pessoas que estão ali, mas trazer para o negócio como um todo. O movimento começa a acontecer a partir disso. E o que seria o movimento? Quando você tem a identidade da empresa que você traçou lá no branding, você foi trazendo, construindo a marca e trazendo uma identidade que as pessoas começam a se conectar. À medida que você criou aquela tribo, você começa a ter aquelas pessoas de dentro trazendo um movimento, mas o movimento ainda não é realmente algo, né, grande, porque esse movimento é interno ali, é só uma tribo por enquanto. À medida que isso realmente se torna grande, as pessoas estão olhando do lado de fora e estão alimentando aquela causa. Sim. Quando elas alimentam a causa, isso é um movimento. Então, a grande sacada dessa liderança consciente é quando o líder está fazendo... Ih, caramba, por acaso isso aconteceu. Caramba, eu não esperava que isso acontecesse. Por quê? Foi tanta sementinha que você plantou nessa construção que aquilo ali germina sozinho, sem o líder obrigatoriamente ter uma parcela de participação. Legal. Então, o líder, se ele dá essa perspectiva para cada uma dessas expectativas, e essas expectativas estão alinhadas, as pessoas conseguem plantar também o que precisa ser plantado para a empresa, para o negócio, só que acaba gerando um movimento que não obrigatoriamente mais está na mão do líder, mas sim da cultura como um todo. Legal. Cara, acho que um ponto que é legal aqui, assim, que a gente conseguiu trazer nesse episódio, sei lá, acho que a gente trouxe um playbook de como começar um negócio aqui, assim. Então, acho que com certeza, para quem está ouvindo, a gente está começando, se você realmente respeitar cada uma dessas etapas que a gente conversou, você tem grandes chances de dar certo. E ponto importante, tudo isso que a gente está falando aqui não é verdade absoluta, é o que a gente aplicou e o que a gente acredita que possa fazer algum sentido. E não é o único caminho, né? Não, acho que isso é um ponto. E assim, eu sei que você está caminhando para o final, Iago, mas acho que um ponto de luz que vale a pena é a maior bengala que as pessoas colocam isso, de qualquer uma, cara, é que, dá para se fazer isso porque é Adventures. Dá para fazer porque, cara, você tem 50 milhões, só empresa grande tem cultura. Cara, a gente começou com uma pessoa, e aí veio a segunda, e veio a terceira. E as pessoas olham assim, cara, eu quero saber como é que faz para tal negócio acontecer lá na frente. Como que vocês sabem uma agência que está saindo do 0 para 15 mil? Cara, a minha provocação aqui para quem estiver escutando, olha o Partners Negócio. O Partners Negócio nasceu, era para ser uma comunidade no Facebook, cara. E não hoje, teve dinheiro investido no início. Não tem dinheiro investido de nada, nasceu por si só, cresceu por si só. É esse time que está aqui que construiu isso, que está construindo, levando esse negócio para frente. Se a gente tem capacidade, cara, eu me acho mais inteligente que qualquer empreendedor que está dentro do programa. Só que uma coisa que a gente não tem é barreiras, a gente não tem amuletos. A gente só quer fazer a coisa dar certo. Iago também. Não tem nada. E numa linha porque aí quando você fala algo, quando você traz algo para confrontar, às vezes, não, isso aqui eu acho que tinha que defender, eu quero defender muito esse ponto de vista aqui, eu acho que é isso e tal, e tem uma pessoa pensando diferente ali, cara, a gente vai discordar, mas a gente vai ter aquelas verdades imutáveis que vão guiar a nossa decisão. O ponto que a gente sempre fala, né, Tiagão, você sempre trouxe isso, né, que a gente é maior que qualquer negócio, mas numa linha do tempo a gente errou mais, a gente experimentou mais, a gente respondeu qual é o produto que a gente poderia criar, que faria com que tudo que a gente fez aqui fosse um mero produto de entrada. A gente foi respondendo essas provocações e com certeza a gente vai responder muitas ainda pela frente, a gente vai errar bastante pela frente, mas fato é que eu acho que o que a gente construiu aqui pode sim servir de algum tipo de aprendizado para quem está em casa. Então, gente, obrigado pelo papo aqui hoje. Valeu. Acho que foi super legal. Para mim, aproveitar esse momento para dizer que é um super prazer empreender com cada um de vocês. Acho que só da gente sentar aqui
E, gente, vou confessar, dois minutos antes de começar o papo, a gente falou, cara, o que a gente vai conversar aqui? E saiu esse papo. Então, assim, a gente de alguma... Você achou ruim, a culpa é do Iago. Se achou bom, a culpa é do time. Então, de alguma cultura improvisada. Não, mas eu tenho que falar que não é assim, sem ser planejado, não, tá, pessoal? Normalmente não é assim, não é assim. É que como era eles, eu fiquei acomodado e tal. Eu pensei, deixa a vida levar. E foi, a vida levou, foi legal. Então, acho que isso demonstra de alguma forma, cara, o quanto que no fim do dia a gente tem construído algo de verdade aqui. Então, pra mim é um super prazer eu empreender e dividir o dia com vocês, com o Gui, com outras pessoas incríveis que a gente tem. E bom, se você ficou aqui até o final, a gente se vê todas as sextas-feiras aqui no nosso podcast. Acompanhe Seja um Partner, que lá você vai encontrar o Instagram de todo mundo aqui. Enfim, a gente tá por aí, mas no próprio perfil do Partners tem muito conteúdo nosso que as pessoas podem procurar. Então, obrigado por ter ficado até aqui. Gente, valeu e até a próxima. Partners on Demand.